Jonas capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe do quê? Quem está lendo comigo? Para longe do quê? Da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um mar, um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar-se. Amém? Até aí tá bom, a gente vai descrevendo o resto durante a ministração. Pode sentar, fica à vontade em nome de Jesus. Obrigado pela água, dona Benê. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco da vida desse homem, personagem muito conhecido nas Escrituras Sagradas, o profeta fujão, aquele que fugiu do Senhor, que fugiu da ordem divina, Jonas. Mas para que você possa entender o contexto, a gente precisa também entender o período histórico em que tudo isso aconteceu. E o ministério de Jonas é narrado em detalhes em 2 Reis, capítulo 14 e 15. Ele viveu durante o reinado de Jeroboão II. E nesse tempo, a Síria exercia um poder sobre o Oriente Médio. E ela era uma nação cruel. Eles tinham atos desumanos. E Jonas era o típico judeu que nunca entendia como seria possível que Deus viesse a amar aquele povo assírio, porque Deus deu uma ordem para Jonas pregar para aquele povo, e ao contrário, ele esperava que Deus se voltasse contra aquele povo e que Deus destruísse aquele povo, porque era um povo cruel, era um povo pagão. A cidade de Nínive era a capital da Síria. E quando Deus mandou Jonas pregar aquela cidade, ele se recusou a ir por causa do ódio que ele sentia pelos assírios. Então Jonas é um indivíduo preconceituoso. O seu livro mostra a resistência dele ao propósito divino de evangelizar a raça de seres humanos mais cruel do mundo naquela época, que eram os assírios. E foram os preconceitos de Jonas que levaram ele a fugir da missão que Deus lhe havia ordenado. Os preconceitos políticos, porque os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. Os preconceitos raciais, porque os ninivitas eram gentios e não pertenciam ao povo judeu, o povo escolhido. E os preconceitos religiosos, porque era um povo tão perverso, tão mau, tão grosseiro, que na concepção de Jonas, esse povo não devia ser perdoado por Deus. E a minha pergunta é: quantos hoje não são como Jonas? Quantas vezes os nossos preconceitos nos impedem de sermos úteis a Deus? Quantas vezes os nossos preconceitos sufocam o amor que nós deveríamos dedicar às pessoas? O preconceito aniquila a nossa compaixão, cega a nossa visão, seca a fonte da nossa espiritualidade. Pessoas preconceituosas dentro de um contexto religioso é apenas religioso, não tem base nem fundamento no propósito de Deus, porque o preconceito empobrece a nossa mensagem do Evangelho. E nós nos parecemos muito com Jonas. Nós podemos ver nele os nossos preconceitos
contra aqueles que pensam diferentes de nós. Jonas é uma figura intrigante, e hoje eu resolvi pregar sobre Jonas, porque de fato eu tenho visto à minha volta, em todos os lugares que nós estamos, nós percebemos pessoas preconceituosas, e até mesmo no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, a nossa igreja, pastor, até na nossa igreja, a igreja que prega reino de Deus, sim, até no nosso meio, em uma igreja que prega reino de Deus, nós encontramos pessoas que têm esse mesmo estigma de Jonas, como pessoas preconceituosas. Jonas é o cara que assiste uma cidade inteira se converter, e ao invés dele se alegrar, ele se irrita. E mais do que irritado, a Bíblia diz que ele fica deprimido, ao ponto de desejar a morte. E nós vemos muitos de nós agindo exatamente como ele. Esses dias, uma pessoa fez um comentário em um dos vídeos do nosso canal do YouTube, e a pessoa disse assim: vocês tinham tudo para ser uma igreja abençoada. E aí, qual que é o problema? Então, por que a gente não é abençoado? Porque vocês aderem padrões mundanos. E eu falei assim: como assim? Me explica melhor. Que a parede da igreja é preta. Eu falei: é? E qual que é o problema do preto? Que preto é das trevas. Eu falei: então você é racista. Porque se preto é das trevas, você não pode vestir roupa preta, não pode comprar carro preto, não pode ter nada que é preto. Se você tiver alguma coisa que tem cor preta, joga fora. E tem mais: você não pode conversar com ninguém que tem cor preta. Você é racista. Sabe essas coisas assim, cérebro de amendoim? Mentalidade pequena. Mas a pessoa continuou dizendo: não, é que vocês usam calça rasgada. Porque na presença do juiz da terra, você tem que entrar de terno e gravata. Só que o juiz do céu não é o juiz da terra. O juiz da terra, ele vê pela aparência, mas o juiz do céu vê o coração. Eu tenho que estar bem vestido por dentro, na presença do juiz do céu, não por fora. Mas o que é isso? Isso é preconceito. São os nossos achismos religiosos. Isso é um tipo de preconceito. Mas nós temos vários tipos de preconceito que nos impedem de adorar a Deus. Já teve pessoas que passaram a frequentar a nossa igreja porque nos ouviu na internet, na rádio, só que vem aqui e fala assim: eu não me acostumei ainda, que é tudo muito diferente e tal. Porque nós criamos um padrão, criamos um rótulo e padronizamos. E esse é o nosso problema. Por isso nos tornamos pessoas preconceituosas e não conseguimos discernir o plano de Deus para as nossas vidas, porque nós criamos um padrão do que é certo e do que é errado. Deus deu uma ordem e ele reluta contra a ordem de Deus. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E aqui as coisas começam a se complicar, porque Jonas não tem a mínima vontade de ir naquela cidade. Por quê? Porque Jonas conhecia muito bem os ninivitas e ele o odiava. E também conhecia muito bem a Deus, e ele sabia que Deus era misericordioso, que Deus é grande em benignidade, e que com certeza daria uma oportunidade para Nínive se converter. E a Bíblia diz isso no capítulo 4, no versículo 2. Jonas orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Pois é isso que me preveni. Fugi para Tarsis, porque sabia que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, que é grande em benignidade e que se arrepende do mal. Em outras palavras, ele está dizendo: eu fugi porque eu temi que o Senhor perdoasse esse povo. Então, para que isso evitasse, a Bíblia diz no versículo 3 que ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Ele foge da presença de quem? Do Senhor, para Tarsis.
Agora, se você der uma olhadinha no mapa, na geografia, você vai observar o seguinte: que a cidade de Nínive ficava oposta à cidade de Tarsis. É como se fosse do outro lado. E segundo o trajeto geográfico, essa viagem de Nínive para Tarsis durava mais ou menos 1 ano na estrada viajando. 1 ano de navio, de barco, para chegar até o outro lugar. Ou seja, ele fugiu para muito, muito longe. Os seus planos foram bem arquitetados. Só que ele acaba se metendo numa enrascada. Sabe aquela enrascada que os desobedientes se envolvem? Quem já desobedeceu a Deus aqui e disse: não, meu Deus, misericórdia, não vale a pena? Já? Quem? Deixa eu ver. Quem tem coragem aqui? O preço é alto, é ou não é? Posso falar uma coisa para você, irmão? Já era. Não tem mais volta. A Bíblia diz que o chamado de Deus, o dom de Deus é irrevogável. O que significa isso? Que não tem mais volta. Que Deus vai estreitar todos os caminhos da sua vida até você se alinhar à vontade dEle. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus que escolheu a nós. Então eu vou dizer para você, cara, a pressão de Deus na sua vida é porque você é um escolhido de Deus. E isso que você está vivendo aí é de propósito, porque Deus tem um propósito. E se eu fosse você, não ficava triste não, ficava feliz, porque Deus me ama. E Deus está estreitando as coisas na minha vida, porque Ele quer definir um caminho, que é o caminho dEle, que é melhor que o meu, porque o caminho dEle é mais alto do que os nossos caminhos, e os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos pensamentos. E quando Deus trabalha para colocar você no lugar, é porque Ele te ama. A Bíblia diz que o Pai corrige, e não só corrige, como também açoita o filho que ama. Então, bem-vindo à paternidade de Deus. Deixe Deus ser pai na sua vida. Olhe para Ele com olhar de filho. Não vem com essa rebeldia que Deus se esqueceu de mim, que Deus não olha para mim, porque tem um monte assim também. Que quando eu tenho vontade de dar uns tapas. Quando vem e fala: pastor, Deus não faz nada na minha vida. Você que pensa. Não, porque está tudo ruim. E você acha que não é Deus trabalhando? Porque precisa ficar ruim. Porque o diabo está fazendo uma obra, pastor. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero, que ele diz assim: até o diabo é o diabo de Deus. Porque o diabo não pode fazer nada se Deus não dá permissão para fazer. Para tocar em Pedro, o diabo foi até Jesus e pediu para peneirar a vida de Pedro. Para tocar em Jó, o diabo teve que ter permissão de Deus para fazer o que ele fez. Então o diabo não faz nada se Deus não dá permissão, e Deus não dá permissão se Ele não tem propósito. Tudo que Deus dá permissão é porque Ele tem propósito. Então, se o diabo de Deus está fazendo alguma coisa aí, irmão, lembre-se, é o diabo de Deus. E se é o diabo de Deus, pare e faça uma reflexão, olhe para dentro de si. Deus não tem prazer no seu sofrimento. O que Ele quer é te ensinar algo através da disciplina. O que Ele quer é mostrar para você que o seu caminho não vale a pena. Ele deixa você escolher por um tempo, mas Ele mostra para você que as suas escolhas não valem a pena. Sabe por que você está aqui respirando, vivo? Porque Deus sustenta isso, para que você continue aqui. Sabe por que a bala não acertou? Porque a faca não matou? Sabe por que você não foi atropelado? Sabe por que você está aqui ainda? Nenhuma parada cardíaca? Porque o ar ainda continua nos seus pulmões? Porque Deus tem um plano na sua vida, Ele está sustentando. Agora imagine se Ele para de sustentar isso. Você acha que o diabo não quer matar você?
E por que não mata? Porque não pode. Porque existe alguém, uma força, uma ordem, uma palavra que faz com que todas as coisas se mantenham dentro dessa palavra. É a palavra dele. Quando você rejeita a palavra dele, quando você rejeita a vontade dele, é como se você saísse desse lugar protetor. É como se você se colocasse num lugar de vulnerabilidade. Eu não quero a sua vontade, Deus. Ah, é? Então tá. Siga o seu coração, pois há caminhos de morte aí. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas é caminho de morte. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? A Bíblia está querendo dizer que nós não sabemos decidir. Nós não podemos construir um caminho por nós mesmos. O caminho já foi definido, já foi traçado, já foi escolhido e já foi definido por Deus. E ficar debaixo da vontade de Deus é o nosso desafio como cristão. É o desafio da reconciliação do homem ao Criador, porque o homem desconectado do Criador é um homem independente, é um homem separado. Por isso que a nossa natureza caída é uma natureza separada, que pensa separado, que tem uma opinião diferente. Nós não temos a opinião de Deus, nós precisamos nos converter à opinião de Deus para sermos novamente um com Deus. Tudo que é separado de Deus perde existência, perde o sentido de continuidade, se torna vulnerável no seu trajeto. Nós precisamos lutar contra esse coração duro, que cria argumentos, que formaliza razões, que tem uma verdade que não é a verdade de Deus, é a sua verdade. Isso tem atrapalhado você de enxergar o plano de Deus na sua vida. Jonas, ele representa a humanidade caída. Isso aqui é um tratamento de Deus com um ser humano, mostrando a ele o quanto ele deve se submeter. E olha que aqui nós estamos falando de uma personagem que é um homem de Deus, um profeta, alguém que conhecia o Senhor. E isso me leva a entender que mesmo aqueles que já estão no caminho do Senhor, que já conhecem a Deus, que já têm uma experiência com Deus, ainda assim precisa vencer a sua humanidade separada, que todos os dias tenta viver separado, tenta sentir separado. É uma guerra. São duas leis guerreando no nosso sentimento: a lei de Deus e a lei do nosso próprio entendimento. Se cumpro a lei de Deus, faço a coisa certa, mas se cumpro a lei do meu próprio entendimento, faço o que é mal. É o que Paulo dizia: eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim. E todas as vezes que eu tento fazer o bem, eu não consigo, eu faço o mal que não quero. Eu luto contra as minhas vontades, contra os meus achismos. O nosso grande problema se chama eu, o ego do homem. Quando Moisés pergunta para Deus: qual o seu nome? Como eu devo dizer ao povo que quem me enviou? Qual o seu nome, Senhor? Qual o nome que Deus se apresenta? Quem lembra? Eu sou. O único que pode carregar essa característica chamada eu, a palavra eu, que significa ego, é Deus. Porque só Deus é. A nossa luta é matar o nosso ego, o nosso eu. O nosso ego que está sempre tentando discutir ideias, que se ofende, que debate, que confronta, que se magoa, que se fere, que fere os outros. O nosso ego é o nosso maior inimigo, é o nosso maior vilão. A Bíblia diz no versículo 4 que o Senhor lançou um vento forte e se fez uma grande tempestade.
Deus levanta uma tempestade para corrigir o profeta que está fugindo. E os marinheiros, cheios de medo, a Bíblia diz que eles clamavam ao seu Deus, no versículo 5. Os marinheiros, conhecedores e experimentados no mar, sabiam que a situação era perigosa. Esses homens aqui eram pagãos, mas eles dirigem as suas preces aos seus deuses. Enquanto os pagãos estão clamando aos seus deuses, a Bíblia diz que Jonas está dormindo profundamente, em um sono profundo. Sabe o que eu aprendo aqui também? Que uma pessoa que está fugindo da vontade de Deus, ela está num sono espiritual, num sono profundo. Ela não consegue discernir o certo mais, ela não consegue mais discernir a vontade de Deus. Ela entra num sono profundo, ela fica perdida. E nós temos uma lição, porque no processo de fuga nós corremos o risco de se tornar menos cristão do que os pagãos. Olha que ironia, porque o único homem no navio que poderia fazer uma oração de verdade ao Deus verdadeiro não quer orar. E não poucas vezes os incrédulos que não conhecem a Deus manifestam muitas vezes mais fé em Deus do que os próprios cristãos. No versículo 6 a 10, nós percebemos que os marinheiros pagãos têm uma noção da gravidade dos atos de Jonas. Olha só, Jonas 1, versículo 6. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama a teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por qual causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, a qual sobreveio sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal, e que ocupação é a sua, de onde vens, qual é a sua terra, qual é o teu povo. E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Que fizeste? Pois sabiam os homens que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Olha só, primeiro os marinheiros sabiam que o que estava acontecendo ali era um fenômeno natural, não era normal aquela tempestade, havia algo maior ali. Por isso eles começaram a clamar e lançar sortes. Quando eles lançaram sorte, a sorte apontou para Jonas. Descobriram que o homem de Deus era a causa da desgraça que estava sobre todos. Jonas estava atraindo maldição sobre todo o grupo. E nós precisamos aprender mais uma lição aqui, porque as pessoas que desobedecem a Deus não criam problema somente para si mesmo, ela também cria problema, infelizmente, coloca todos os outros na sua enrascada. O homem de Deus, quando está em fuga, ele leva problemas por onde quer que ele vai. Onde é que ele coloca a sua mão, ele leva o problema. E ele atrai, porque ele está fora da proteção. Lembra que eu falei sobre o que me sustenta vivo, o que me sustenta de pé, o que me guarda, o que me mantém abençoado diante de todas as coisas? É o processo de obediência. Quando você está em desobediência, fora do caminho do Senhor, você vai atrair um processo de maldição para a sua vida. A Bíblia diz: escolhe entre o bem e o mal, eis que te coloco diante de duas escolhas. Escolha o bem para que vivas, porque quando você escolhe o caminho errado, você paga o preço. E infelizmente as pessoas que estão perto de você sofrem junto. Aí eles dizem assim: agora precisa fazer alguma coisa. Versículo 11: o que faremos para que esse mar se acalme? E a resposta de Jonas foi a seguinte: tomai-me, lance-me no mar, então o mar se aquietará. E agora nós vemos Jonas assumindo o fato de que ele era a causa da tragédia. Mas olha que interessante, antes de jogar Jonas no mar, os marinheiros pagãos se entregaram novamente à oração. Só que agora
eles não oraram a oração aos seus deuses pagãos, mas oraram ao Deus de Israel. E sabe o que me chama a atenção? É que enquanto os pagãos oravam, Jonas permanecia de boca fechada. Versículo 14: e lançaram Jonas ao mar, e a fúria cessou. Jonas é lançado, mas Deus não desiste de Jonas. E eu aprendo aqui também a imensidão do amor e da graça de Deus. Como uma pessoa tão teimosa, tão preconceituosa, tão desobediente, ainda consegue cair nas graças de Deus. E Deus envia um peixe, e a Bíblia diz no versículo 17 que Deus ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Agora tente se colocar no lugar de Jonas, irmão. Vamos imaginar uma situação como essa. Tente se imaginar preso dentro de um ventre de um peixe. Que angústia seria. Jonas está consciente. Sua esperança de continuar vivendo eram mínimas. Que lugar para encerrar a vida, né? Logo na barriga de um peixe, um lugar escuro. Imagina o cheiro que deveria ser no ventre do peixe. Nunca ninguém encontraria o corpo desse cidadão. Mas embora teimoso e confuso, Jonas é um homem que conhece a Deus. E Jonas fez a única coisa que se pode fazer num momento de angústia. Ele se entregou à oração. Olha que ponto precisa chegar para você voltar à oração. Em que ponto precisamos chegar para que você se volte o seu coração a Deus? No segundo capítulo nós vemos a oração no ventre do peixe. A Bíblia diz no versículo 1 que Jonas no ventre do peixe clamou ao seu Deus. E no ventre do grande peixe que Jonas começa a recuperar saúde espiritual. Na minha angústia clamei o Senhor. Jonas começa a entender que a angústia pode ser uma expressão do amor de Deus. Você sabia que a angústia na sua vida é uma expressão do amor de Deus? A tragédia de ter sido lançado no mar é uma expressão do amor de Deus. Ter sido engolido pelo peixe não foi obra de marinheiro, foi obra de Deus. Foi uma obra do amor de Deus. Pastor, o senhor está me dizendo que o sofrimento, a dor é uma obra do amor de Deus? Sim. Porque nós nunca conhecemos a Deus se não for pela dor. Tem um ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Qual que é a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo é chamado do quê? Consolador. Então a obra do Espírito Santo é consolar. Dá para consolar alguém que está feliz? Não precisa. Dá para consolar alguém que está tudo bem na vida dele? Não precisa. Consolação é para quem tem dores. Consolação é para quem não está bem. O processo de consolação do Espírito Santo na sua vida é a porta do conhecimento para Deus. Então, às vezes, necessariamente precisamos de dores. A dor é tão importante na nossa vida que no sistema criacional ela faz parte do nosso organismo para a sobrevivência. Se você tem uma infecção no corpo, o que acontece? Você sente o quê? Dores, que sinaliza que algo não está bem com você, para que você possa fazer algo para recuperar a saúde. A dor é um sinalizador na sua vida para que você tenha um entendimento de que algo está errado e que você pode recuperar o bem-estar. A dor física, a dor emocional. Se você bate a perna, se você, se machuca, sofre uma lesão, dói ou não dói? Por que dói? Porque está sinalizando que algo está errado. A dor tem um propósito, tem uma mensagem
na internet, você pode procurar no canal do YouTube o propósito da dor nas nossas vidas. Você vai entender melhor esse assunto. A dor faz parte da vida. Precisamos dela. Ela é a porta de entrada para um início de um relacionar com Deus. Por isso o Consolador vem, e quando Ele consola, você sente o amor de Deus, e a partir desse amor que você desfruta, que você prova, e que você só consegue desfrutar e provar quando você é reduzido a zero. Porque enquanto a sua vida está normal, você não tem interesse de provar amor de Deus, porque você está vivendo outros amores, outras paixões que são separadas de Deus. Não há interesse em conhecer a Deus. Então precisamos da dor para começar um relacionamento com Deus. O Espírito consola e revela as profundezas de Deus, e a partir disso nasce uma relação que se iniciou a partir de uma consolação. E Deus passa a reinar sobre o seu coração. Nós pregamos muito sobre reino. Mas o que é reino? Reino é Deus reinando sobre a sua vida. Mas a maioria de nós evangélicos estamos tentando reinar através de Deus, e não Deus através de você. Você não tem que tentar reinar através de Deus, é Deus que tem que reinar através de você. Quando eu estou dizendo, eu determino em nome de Jesus, em nome de Jesus eu vou fazer isso, em nome de Jesus aquilo, você está tentando reinar em nome de Deus. Mas quando é Deus direcionando, Deus conduzindo, Deus sinalizando na sua vida o caminho, o destino, as escolhas, a sua vontade, isso é reino, isso é Deus reinando sobre você e através de você. Você não escolhe, você flui. Você flui porque você voltou ao pertencimento, você voltou à ordem original, você não é mais separado, você está nele, e nele tudo é dele, por ele, para ele. Entende? A Bíblia diz, irmãos, no versículo 7, que ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Peraí, pensa comigo, gente. Esse cara só lembrou de Deus quando estava no ventre. Por isso que estava todo mundo orando a deuses pagãos e ele dormindo. Descobriram que ele era a causa, o motivo, a razão e a circunstância. Oraram ao Deus verdadeiro. Ele de boca fechada, o cara não orava não. Ele só foi se lembrar do Senhor no ventre, quando desfalecia a minha alma. Me lembrei, quando estava para morrer, os seus olhos se voltam ao Senhor. E eu vou te dizer, a oração é ainda a única coisa suficiente. A oração é a única resposta que a nossa espiritualidade ainda está viva. Se não há oração, não há nenhuma espiritualidade. E nesse aspecto aqui nós também nos parecemos muito com Jonas, porque quase sempre deixamos para orar nos momentos de extrema dificuldade. É ou não é? Quando aperta o calo na sua vida, irmão, aí você começa a fazer propósito de oração, de jejum. Até no monte vai. Até no monte buscar Deus vai. Esses dias eu estava conversando, acho que com o Rodriguinho, numa agenda que eu fui, e ele falava de uma pessoa e eu falava também. Eu dizia assim, cara, tem muita gente que sobe monte, que tem maior zelo, e a gente fala assim, pô, esse cara vive na oração, né? Vive buscando, está sempre lá no monte, buscando a Deus. E às vezes a pessoa não está buscando a Deus, ela está buscando o próprio ventre dela. Porque a motivação de estar ali sempre, fazendo sempre aquilo, não é a vontade de Deus, é a sua própria vontade. Porque se eu acredito que Deus pode fazer algo por mim, eu vou buscar Deus para que Ele faça o que eu quero que Ele faça. Logo não é Deus que você adora, é o seu próprio ventre.
Por isso que não há firmeza no caminhar, por isso que não há mudança no caráter, não há transformação no trajeto. Porque estamos tentando reinar através de Deus. Eu quero ver você subir para o monte e erguer a mão e dizer: oh Deus, faz a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estou à disposição, Pai. Eu renuncio tudo que o Senhor sinalizar na minha vida. Eu abandono tudo que o Senhor sinalizar na minha vida. Tem coragem? Esquecer aquela oração: eu determino em nome de Jesus, Pai, me abençoa. Você consegue riscar essa falácia da sua oração e começar a fazer uma oração de sujeição, de entrega, de governo dele sobre você? Pastor, mas a Bíblia não diz pedir, dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Uau! A Bíblia também diz: pediu e não recebeu, por quê? Pediu o quê? O que é pedir mal? Versículo seguinte: pediu para gastar no próprio deleite. Oração para si mesmo, pedido egoísta, vontade própria, é oração errada. A oração certa é quando você pede. Se quer pedir, pede para o outro, não pede para você. Pede para o outro. Enquanto Jó sofria o sofrimento, ele orava pelos seus amigos. Ore pelos seus amigos. A oração modelo do Pai Nosso é uma oração que a gente faz pelo outro. Dai-nos o pão nosso. Perceba, existe um coletivo, e dentro do coletivo eu estou orando por alguém, não é por mim. Essa individualidade tem nos feito religiosos, preconceituosos, individualistas, e não conseguimos enxergar a vontade de Deus. Nos tornamos pessoas teimosas. Irmãos, a oração de Jonas foi ouvida. Ele podia ter sido um crente fraco, mas a sua confiança estava em Deus e não nos ídolos. E sabe o que é bom saber? Que Deus nos ouve apesar das nossas fraquezas. Se Deus ouviu esse cara teimoso, fraco, irredutível, sonolento, dormente, se Deus ouviu esse cara, meu irmão, Deus vai te ouvir, cara. No versículo 9, no versículo 10, então falou o Senhor ao peixe e vomitou Jonas na terra. O capítulo 2 termina com mais uma ação soberana de Deus. Deus ordena o peixe para que deixasse Jonas na terra, para que ele voltasse para o propósito. No capítulo 3, a ordem do Senhor foi a mesma, e veio a palavra do Senhor a segunda vez, para dizer a mesma coisa, e pela segunda vez, ele comissionou Jonas a uma missão de pregar aos ninivitas, e uma nova oportunidade foi dada a Jonas. Dispõe-te, versículo 2, e vai à grande cidade de Nínive. Dispõe-te. E nisso aqui nós aprendemos que Deus não muda a sua vontade só pelo fato de eu e você não gostarmos dela. Ele não vai mudar. Nós temos a impressão de que Jonas só pregou aos ninivitas porque é enviado pela segunda vez, onde ele não teve uma opção, depois de ficar dentro de um ventre de um peixe também, ser lançado num mar em fúria. Ele estava com má vontade. Sabe aquele cara que se converte, mas não muito, não 100%? Sabe, tipo assim: Deus, eu te obedeço, me perdoa, eu estou errado, eu sou desobediente. Aí Deus pega e fala: peixe, deixa ele na terra, eu vou dar outra chance para ele. Tipo assim, esse cara está se convertendo, mas não muito.
Sabe aquelas verdades que você sabe que é verdade, mas ainda você fica assim, Sabe aquela verdade que alguém diz para você que te deixa irado? Se você fica irado é porque é verdade. É uma verdade que você não quer conhecer, que você não quer ouvir. Eu falei ontem aqui para os jovens aqui, né? Pai e mãe vivem falando a verdade. E às vezes o jovem fica assim. O pai e a mãe estão falando e ele fica assim. Terminou? Ai, que chato. Você é chato. Meu Deus. E nós estamos vivendo uma geração onde os filhos não têm mais respeito pelos pais. Porque hoje os pais, infelizmente, estão mais preocupados se o filho vai amá-lo do que se o filho vai respeitá-lo. Ai, se meu filho não me amar, então eu tenho que tomar cuidado para ele me amar, senão ele vai se decepcionar comigo. E aí você faz todas as vontades do seu filho e ele realmente nunca vai te amar. Porque o amor nasce de uma base chamada respeito. Se ele não respeita, ele não ama. Os pais antigamente estavam um pouco preocupados se os filhos amavam. Eu não te amo. Não precisa me amar não, precisa me respeitar. Se me respeitar tá bom. Aí tem alguns que dizem assim: eu sou amigo do meu filho. Você não tem que ser amigo do seu filho não, você tem que ser pai. Você tem que ser mãe. Filho não precisa de amigo, ele precisa de pai e mãe. Ele vai ser seu amigo quando ele entrar na fase madura. Agora ele precisa de pai e mãe. E pai e mãe é o que diz a verdade. E Jonas foi o cara que foi confrontado por Deus. Só que na hora que ele tinha que aplicar, ele foi com má vontade. A Bíblia diz no versículo 3 que Nínive levava-se 3 dias para ser percorrida. E a Bíblia diz no versículo 4 que Jonas percorreu apenas o caminho de 1 dia. Ou seja, ele foi com má vontade. Ele não completou a caminhada da cidade. Ele demonstrou má vontade na sua proclamação. Tipo assim, já fiz o que Deus mandou. Pronto, tá bom pro senhor? Deus, fiz o que o senhor queria, na marra, tá feito. Fiz minha parte, não vem me cobrar mais. Olha a mensagem dele no versículo 4. A pregação de Jonas era: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só isso. 40 dias é uma expressão de que nos lembra o dilúvio, Gênesis capítulo 7, versículo 14. Por isso é uma expressão de juízo divino. Jonas e os seus preconceitos de odiar os ninivitas levaram ele a trazer uma mensagem não para salvar, mas uma mensagem para condenar. Ele não tinha a mínima paixão, nem misericórdia. Ele pregava juízo sem lágrimas. Uma mensagem precária. Ele só tinha uma palavra: 40 dias, Nínive será subvertida. 40 dias, Nínive será subvertida. Ele não acrescentou e nem tirou. Não havia unção, não havia vibração, não havia o óleo da graça, da presença de Deus que liberta. Havia apenas um tom de libertação, porque era o que ele queria: condenação daquele povo. Mas algo extraordinário acontece, porque mesmo sendo uma pregação sem unção e sem poder, a Bíblia diz que causou um impacto tremendo naquela cidade. E surpreendentemente, Nínive, a cidade que era importante para Deus, se converte a Deus. E Deus, que é soberano, mesmo que os nossos planos e projetos são limitados e eles falhem, os planos de Deus são infalíveis. Eles jamais falham.
E o que Deus quer fazer, Ele faz, e ninguém pode deter a mão do Senhor. No capítulo 4, nós vemos Jonas desgostoso, porque Deus salvou aquela cidade. Capítulo 4, versículo 1, olha só. E com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Gente, pensa comigo. O cara foi lançado no mar, foi engolido por um peixe, teve a experiência do ventre de um peixe, fez uma oração, Deus deu uma segunda chance, o peixe deixou ele na terra, ele voltou para a cidade, cumpriu uma ordem obrigatoriamente. Quando ele faz o que Deus mandou, mesmo que de forma precária, um milagre acontece, a cidade se converte e esse cara fica irado, desgostoso. Ao invés de se alegrar, ele teve um desgosto, porque viu a cidade se converter. E saber que a sentença da condenação, que por ele foi pronunciada, não seria mais aplicada a Nínive. E saber que a sua pregação foi um sucesso, mas ele não queria que a graça de Deus alcançasse aquele povo, porque tem uma mentalidade exclusivista. Uma mensagem exclusivista. Sabe quando você vê Deus abençoar alguém e você fica assim: ele não merece Deus. Já passou isso pela sua cabeça? Mas no nosso meio não tem isso, né, gente? Você vê um irmão abençoado, dando tudo certo na vida dele, você não fica triste não, né? Isso é muito infantil, né? Tipo criança quando quer a bola, né? Eu quero a bola para mim, não vou dar para você não. Mas infelizmente isso também acontece aqui no nosso meio. Os preconceitos de Jonas estavam tão impregnados no seu coração, que no lugar dele de ser grato e ver o milagre, ele deu lugar à ira. E entrou num processo de depressão. Olha só. Versículo 3 diz que ele diz assim: melhor me é morrer do que viver. Jonas fez uma barraca e acampou ali no alto da cidade para ver o que ia acontecer com a cidade, porque ele ainda tinha esperança que Deus destruísse a cidade. Tão duro que era o coração desse cara, que ele ainda esperava que Deus mudasse de pensamento e que Deus destruísse aquele povo. Mas para dar uma lição no profeta, Deus fez nascer uma boboreira aonde Jonas estava, uma boboreira que nasceu e cresceu em um dia e fez sombra para ele, porque havia um sol escaldante naquele lugar. E a Bíblia diz que ele se apegou com a boboreira. Aquela boboreira se tornou o tesouro do coração de Jonas. Só que no dia seguinte, no versículo 7 do capítulo 4, Deus envia um verme para matar a planta. Aquela mesma planta que dava conforto para Jonas murchou, deixando ele exposto ao sol quente. Olha o que diz o versículo 9: o que deixou Jonas irado novamente. Aí no versículo 10 ele fala com Deus: ó Deus, tem compaixão da planta, Deus. Tem cabimento? Que insensatez! Ele pede para Deus ter compaixão da planta, mas ele não tem compaixão do povo. Ele amava as coisas que davam sombra para ele, mas não amavam as pessoas. Ele conseguiu chorar e se sensibilizar por coisas como uma planta, e por outro lado odiava as pessoas. Jonas é um retrato de muitos de nós hoje, porque hoje a nossa boboreira pode ser um carro, a nossa boboreira pode ser a nossa casa, os nossos móveis, o nosso conforto, tudo que faz sombra, tudo que dá tranquilidade para você, que dá conforto para você, é a sua boboreira.
E nós devemos nos lembrar que, se nós colocarmos os nossos corações nessas coisas, nós não devemos esperar que a nossa felicidade dure mais do que elas. Tudo que é passageiro vai passar. E se a sua felicidade está no passageiro, ela também vai passar. Se o que você se apega é perecível, vai perecer. Se o seu alvo são coisas, vai perecer. Aí ele diz: melhor me é morrer do que viver. Deus matou a planta, e aí ele disse: é melhor morrer. E nisso a gente deve concordar com ele, sim ou não? Porque para colocar sua vida num nível tão mesquinho, é melhor morrer do que viver mesmo. Jesus disse: ajuntai o tesouro no céu, onde a traça não chega, onde a ferrugem não consome. Será se o nosso sofrimento tem relevância? É por pessoas? É por amor? Ou são por coisas? Casamentos são destruídos por causa de coisas. E casamentos também permanecem por causa de coisas. Tem gente que não separa, de jeito nenhum. Não tem amor, não tem casamento, não tem sexo, não tem intimidade, não tem, mas eu nunca vou separar. Por quê? Porque tem muito dinheiro envolvido nesse negócio. E se eu separar, eu vou perder muito dinheiro. Aí tem o oposto disso. Separa por quê? Porque não tem dinheiro. É um vagabundo que não trabalha, não tem nada em casa. Um dia uma mulher encheu a boca para falar para mim assim: eu nunca vou me separar. Eu passei por um divórcio na minha vida. Isso pesou muito no meu ministério. Sofri muito, foi muito difícil para mim continuar pregando o evangelho por passar por isso, porque a gente é uma referência, a gente ministra a palavra de Deus, é uma referência. E eu sempre preguei contra a separação, e eu ainda prego, e nunca vou deixar de pregar contra o divórcio. Não me divorciei por minha vontade, quis reconciliação, quis restauração. Minha ex-mulher não quis. Mas mesmo assim a gente é julgado pelas pessoas. E um dia a pessoa chegou para mim e diz assim: eu nunca vou me separar. E ela continuava enchendo a boca e dizia: olha que o meu casamento está assim, assim, assado, mas eu nunca vou me separar. Meu marido dorme na sala e eu no quarto, mas eu nunca vou me separar. Eu falei: minha senhora, a senhora já está separada, só que não sabe. Você acha que o papel faz alguma diferença? Papel é papel. É só para ficar registrado no cartório. O casamento diante de Deus é aquele que une, que faz dois ser um. Você é divorciada, minha senhora. Sabe, nós valorizamos coisas. Os nossos preconceitos nos tornam tão religiosos que nos tornamos prisioneiros da nossa própria bolha que nós criamos, do nosso tipo de estilo de vida. Porque somos ignorantes. Estamos sempre com o nosso coração em coisas perecíveis e não em coisas eternas. Por isso 1 Pedro 1,18 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, como ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de vida sem sentido. Quando nós vivemos em funções de coisas, temos uma vida vazia e sem sentido. Olha o que Deus diz para Jonas. Olha o que ele diz para Jonas: não hei eu de ter compaixão da grande cidade. Ele diz: Deus, tu não tem compaixão da boboreira? E Deus responde: eu não terei compaixão da grande cidade. Acorda, cara. E Jonas aprendeu que Deus tem compaixão de pecadores. Por isso foi o que o comissionou a pregar a Nínive.
O recado final é o sentido de que Deus quer que nós amemos as pessoas e não coloque os preconceitos acima da salvação. Volte a amar mesmo aquelas pessoas estranhas à sua volta. Tem crente que tem um vizinho macumbeiro, ele, quando o vizinho entra, ele vira a cara, fecha o portão, não cumprimenta. Esse cara é macumbeiro, o sangue de Jesus tem poder, o diabo está nele. Tem mais chance do diabo estar em você, com seus preconceitos. Como que você ganha as pessoas a Cristo? Com tanto preconceito. Aí você vai nos lugares aí, os caras dizem assim: quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que ser santo para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em casa suja. Cara, o Espírito Santo vem justamente porque você é sujo. Ele vem para limpar. O Espírito Santo vem justamente porque você não consegue. Ah, você tem que parar de fumar para receber o Espírito Santo. Não, ele vem justamente porque você não consegue parar de fumar. Ele vem para te capacitar a parar. Ele é o nosso ajudador. Ele age nas nossas fraquezas. Mas a nossa mentalidade preconceituosa cria um padrão e nós ficamos excluindo pessoas à nossa volta e nunca vamos entender, sabe, o time do propósito de Deus na nossa vida. E nós criamos um propósito de Deus que não é de Deus, uma religião. O evangelho é simples, por isso que eu não vou ficar preso em mimimi, sabe, irmão? Se a parede é preta, se o pastor usa calça rasgada, se o pastor tem cabelo comprido, cabelo curto, irmão, cara, tô nem aí, velho. Se eu falo velho, se eu falo humano, se eu falo cara, vai pentear macaco. Tem gente que fala tão bonitinho, mas não prega a Bíblia, não é? Fica lá, amado propinco, amantíssimo, aí não prega. Quando prega, fala: Deus vai dar vitória. Mas tem gente que está tão presa a mimimizinho, sabe que... tô cansado disso aí, velho. De verdade. Eu já até pensei, falei assim: acho que eu vou botar um terninho, vou cortar o cabelo, deixar todo mundo feliz. Aí eu fiquei pensando assim: vai juntar um bando de religiosos da minha volta. Eu vou sofrer. Não, vou ficar assim mesmo. Que eu já sofri na mão de crente, não é brincadeira não. Você é louco. Nós aprendemos aqui em Jonas que primeiro, Deus é soberano e Ele sempre realiza a sua vontade. Cutuca o irmão do seu lado, diga para ele: não dá para fugir da vontade de Deus, cara. 2, é impossível que você consiga fugir de Deus. Não tente, porque não vai dar certo. Deus vai pegar você, vai apertar você. Você vai ter que passar pelo ventre do peixe se você fugir. 3, os preconceitos nos tornam pessoas sem amor pelos incrédulos. Cara, muda essa mentalidade. O evangelho é muito mais do que isso. Para com esse mimimi, pelo amor de Deus. 4, quando estamos em desobediência, nos tornamos maldição por onde quer que vamos. Então pense que talvez as pessoas à sua volta também estão pagando o preço por causa da sua desobediência. Mude. 5, quando amamos as coisas secundárias, as coisas perecíveis, a nossa vida se torna mesquinha e sem alegria. Você está sentindo esse vazio aí? Talvez seja porque você está focado em coisas perecíveis. Foca em Deus, que o vazio é preenchido. 6, o caminho da desobediência nos coloca em enrascadas. Irmão, escuta aqui, tem luta que vem porque você atrai. Tem problema que vem porque você pisa fora do lugar de obediência e você perde a proteção. E o que vai acontecer? Você vira alvo do diabo.
O que diz Deuteronômio 28? Se cumprires e obedecerem todo o caminho que hoje vos ordeno, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será em tudo que você fizer. E aí a Bíblia diz assim: quando o diabo vier contra você por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá da tua presença. E se você não estiver caminhando na obediência da palavra de Deus e o diabo vier contra você? Ele encontra legalidade. 7º, nós aprendemos que Deus é apaixonado pelos pecadores. A Bíblia não diz que há festa no céu quando um santo é santo, mas a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus é apaixonado pelos pecadores. E quando nós entendermos isso, a gente não vai perder tempo, sabe, cara? Já assistiu aquele filme A Lista de Schindler? Quando chega no final, que ele fica ali dizendo assim: pô, mas se eu tivesse vendido esse relógio, se eu tivesse feito isso aqui, eu podia ter feito mais alguma coisa por alguém, sabe? O cara entendeu que cada esforço nosso, cada dedicação, cada minuto, cada segundo, a gente pode salvar uma vida. Você vai sair por aí, vai olhar as pessoas e vão ver o amor de Deus sobre elas, e você vai sempre ter uma palavra, sempre ter uma posição para ajudar quem precisa ser ajudado. Você vai parar de viver o eu, o seu ego, e vai começar a olhar para fora e enxergar o bem do outro e não o seu bem-estar pessoal. Não é mais a sua boboreira, mas é o valor do ser humano. Tem uma Nínive lá fora, perversa, e você está preocupado com a boboreira, e você não tem a mínima vontade de fazer nada por ninguém. É isso mesmo. Sabe, eu quero despertar essa igreja também, cara, a isso. Eu falo como pastor, e agora aqui vai um desabafo. Porque o que falta de gente disposta a servir, a fazer alguma coisa, não é brincadeira, gente. As pessoas querem chegar, sentar, receber, se confortar. Mas onde estão aqueles que dizem: pastor, conta comigo, o que está precisando? Vamos servir, vamos ajudar, vamos ali, vamos lá na clínica, vamos fazer o evangelismo aí, ganhar os jovens para Jesus, fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Eu quero ser útil. Onde estão essas pessoas que vão sair da sombra da boboreira? Se você não sair, Deus vai mandar um verme que vai matar essa boboreira que faz conforto para você. E não venha me dizer que é obra do diabo, não, que é obra de Deus. Você só precisa descobrir o time, entender que é Ele que está agindo. Ele está te chamando, Ele está dizendo para você: a sua vida não é sua. Eu comprei você na cruz, e o preço foi alto, então tu és meu. Fomos adquiridos por um preço de sangue, somos feitura sua, pertencemos a Ele. Fica de pé comigo nessa noite. Ora abaixondoromahai, lamando robia. Ah, Jesus, obrigado pela tua palavra. Pegou aí? Deu uma resposta. Dê uma resposta para Ele agora na oração. Se coloque à disposição de Deus. Sabe aquela oração que você precisa fazer, dizendo: Deus, me perdoe pela minha insensatez, perdoe-me pela minha individualidade, pela minha arrogância, pela minha prepotência. Eu me submeto a Ti. Me ensina a querer o que Tu queres. Revela-me o Teu plano. Mostra-me o caminho que Tu queres que eu ande. Deus, me dê destino. Sabe, essa oração que a gente precisa fazer diante de Deus todos os dias. Eu quero viver no centro da Sua vontade, do Seu querer. Se submeta à voz de comando dEle. Faça uma autoanálise de tudo que está acontecendo à sua volta, na sua vida. Tudo tem um propósito.
E talvez seja um chamado de Deus para você. Seja Deus te convidando, dizendo: cara, você é meu, eu te escolhi. E é um privilégio, cara. É um privilégio quando você cai do cavalo, como o Saulo caiu do cavalo. É um privilégio. É um privilégio quando você é pego de surpresa e você não tem mais escolha, porque Deus te bota na parede e diz para você: eu te escolhi, e você não tem como fugir mais. Oh, aleluia. Isso nos coloca em lugares privilegiados. Saiba de uma coisa, irmãos, esse é o amor de Deus. Sinta-se amado por Ele. Sinta-se amado por Ele. Por favor, saia daqui, mas saia diferente. Vai embora hoje diferente, se sentindo amado por um Deus que persegue você até que você se encontre no seu propósito. Lá choroma candoroma shai.